Imagine um período antes do próprio tempo e um lugar antes do espaço, onde apenas uma presença existia: Deus, o Criador de todas as coisas. Vamos embarcar numa jornada fascinante para explorar de onde veio Deus, viajando por eras e tentando entender o início de tudo. Desde os antigos filósofos até os cientistas modernos, muitos têm tentado compreender a origem do universo e a existência de um Criador eterno. Junte-se a nós enquanto mergulhamos em mistérios que desafiam nossa lógica e expandem nossa percepção da realidade. Vamos descobrir como a interconexão entre tempo, espaço e matéria revela a atuação de um Criador que transcende tudo o que conhecemos. Qual é o maior mistério do universo? Você já parou para pensar sobre a origem de Deus? Se Ele foi criado, onde tudo começou? Hoje vamos além dos limites da ciência e da fé, mergulhando numa questão que há milênios fascina a humanidade. Nos tempos antigos, antes que qualquer forma ou luz existisse, havia uma presença: Deus. Sobre as vastas trevas e as águas primordiais, ele proclamou com uma voz que ecoa através dos tempos: faça-se a luz. E assim a luz surgiu, separada das sombras, revelando o imenso poder de Deus. Mas uma questão teológica essencial permanece: qual é a origem de Deus? Antes que céu e terra tomassem forma, na ausência de tudo, Deus já existia, soberano e solitário em sua infinita majestade. Ele trouxe luz do caos, ordenou o desordenado e criou harmonia. No entanto, a pergunta persiste: de onde surgiu Deus? Alguns acreditam que Deus moldou a Terra há 6.000 anos em um ciclo de 6 dias. Porém, ao adotar uma postura filosófica mais profunda, nos perguntamos: qual é a origem de Deus? E mais, como podemos compreender a ação de uma entidade espiritual em um cosmos material? Se aceitamos que Deus criou o universo, surge a pergunta: quem criou Deus? E assim começamos uma cadeia interminável de perguntas que desafiam nossa racionalidade e nos convidam a explorar o desconhecido. A ideia de um Deus criado é intrigante, e refletir sobre isso nos leva a um ponto crucial. A crença em Deus como Criador é essencial para a nossa compreensão do mundo. Entretanto, a pergunta sugere algo mais lógico: a impossibilidade de algo surgir espontaneamente do nada. Se concordamos que nada pode surgir do vazio absoluto, chegamos à conclusão de que algo deve ser eterno. Algo ou alguém sempre existiu. A ideia de uma existência eterna é fundamental para desvendar o mistério da criação. Nos últimos séculos, especialmente desde a aceitação da teoria do Big Bang na década de 1930, nossa percepção do universo mudou. O cosmos, conforme sugerido por esse modelo, está em constante transformação, com sua energia se desgastando e as estrelas perdendo sua força numa expansão contínua. Isso nos leva a concluir que o mundo físico, tal como o conhecemos, não é eterno. A causa original e a essência de tudo precisam transcender nosso entendimento atual. Algo eterno e além do espaço e do tempo deve existir. Admitir a eternidade de algo pode ser desafiador, mas ao olharmos para a realidade que nos cerca, percebemos que muitas coisas são efêmeras. O que existe hoje, um dia pode não existir mais. E mesmo o mais sólido dos objetos é apenas uma manifestação passageira. A verdade é que essas entidades transitórias não podem justificar sua própria existência. Elas estão ligadas por uma cadeia de interdependências. Em algum momento, é necessário aceitar a existência de algo fundamental, algo que nunca começou a existir. E no que diz respeito a Deus, as tradições cristã, judaica e islâmica concordam que Ele é eterno. Portanto, perguntar sobre a origem de Deus não se aplica a Ele.
Os filósofos gregos antigos também refletiram sobre isso, e é por isso que o Evangelho de João começa com: no princípio era o Verbo. Essa frase nos convida a refletir sobre a origem de tudo, algo que é eterno e transcendente. Para os cristãos, essa entidade é Deus, e essa é a base de sua fé. Perguntar quem criou Deus pode parecer relevante para alguns, mas não faz sentido para aqueles que acreditam que Deus é eterno. A ideia de um Criador não criado, que transcende todas as limitações de tempo e espaço, nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a criação do universo e a interconexão entre tempo, espaço e matéria. Essas três dimensões surgiram simultaneamente e estão inseparavelmente interligadas. A Bíblia captura essa verdade em 10 palavras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O tempo, o espaço e a matéria vieram à existência juntos, uma tríade inseparável, criada por um Deus que está além delas. Mesmo ao tentarmos entender como esse Criador interage com o nosso universo físico, percebemos que há limites em nossa compreensão. Perguntar sobre a origem de Deus sugere uma limitação que não existe para ele. Deus transcende o tempo e o espaço. Embora tentemos encaixá-lo em nossa mente tridimensional, ele continua sendo digno de adoração, justamente porque está além de nosso entendimento. Independentemente de nossas crenças pessoais, uma coisa é certa: nossa capacidade de compreender plenamente a verdade sobre Deus e o universo é limitada. A ideia de um Criador eterno que transcende tudo desafia nossa lógica, mas nos lembra da vastidão do desconhecido. A criação ao nosso redor reflete a existência de um Criador que projeta, sustenta e dá vida ao universo com precisão. Cada detalhe da natureza e do cosmos revela a presença de Deus, convidando-nos a contemplar sua grandeza. Que essa visão da criação fortaleça nossa fé, renove nossa admiração pelo Criador e nos inspire a viver com gratidão. À medida que contemplamos a complexidade da criação, nos vemos imersos em uma trama profunda de ordem e harmonia. Cada parte do universo parece estar perfeitamente ajustada para sustentar a vida e, mais do que isso, para refletir a majestade de um Criador infinitamente sábio. O ciclo das estações, a rotação dos planetas, o fluxo dos rios, tudo segue um padrão quase artístico, uma coreografia cósmica que transcende o acaso. Essa ordem natural nos convida a questionar se poderia existir uma força subjacente, uma inteligência por trás de cada movimento e transformação. Assim, voltamos à ideia de um Deus eterno, cuja existência é a base de tudo o que vemos. Este Criador não apenas deu origem ao universo, mas o mantém funcionando com precisão e propósito. Ele não é simplesmente uma força distante e indiferente, mas uma presença ativa e sustentadora. Mas como podemos entender essa interação entre o eterno e o finito? Como o imaterial se entrelaça com o material, o espiritual com o físico? Essa pergunta leva a outra reflexão. Se Deus está além do tempo e do espaço, como pode ele agir dentro deles? O mistério do transcendente agindo no temporal é uma das grandes questões da teologia. No entanto, ao observarmos o mundo, vemos evidências de uma intervenção constante em fenômenos naturais, no curso da história e até em nossa própria vida. Talvez não possamos entender completamente essa conexão, mas as pistas estão em toda parte. À medida que avançamos no entendimento de Deus, somos desafiados a ir além do que é visível. A ciência nos oferece muitas respostas sobre como o universo funciona, mas as perguntas sobre por quê e para quê permanecem em aberto. É aqui que a fé entra, nos levando a acreditar que por trás de cada descoberta científica existe um propósito maior. Cada avanço tecnológico, cada teoria do universo revela mais sobre a grandiosidade da criação e, por consequência, sobre o Criador. Voltamos então à questão inicial. Se Deus criou o universo,
Quem criou Deus? A resposta, como vimos, reside na própria definição de Deus. Ele é eterno, sem início e sem fim. Se aceitarmos que algo deve ser eterno, que sempre existiu, é lógico acreditar que esse algo seja Deus, pois a alternativa seria aceitar que o universo ou a matéria existiram eternamente, algo que nem a ciência, nem a filosofia têm conseguido sustentar de maneira definitiva. Olhando mais profundamente, percebemos que o próprio conceito de eternidade é difícil de compreender para mentes limitadas pelo tempo. Estamos acostumados com a ideia de começos e fins, ciclos e mudanças. Mas o que é o sempre? Como é possível algo nunca ter começado a existir? A eternidade de Deus, então, não apenas desafia nossa lógica, mas também nos chama a uma humildade intelectual, a reconhecer que nem tudo está ao alcance de nossa compreensão. E essa limitação não deve ser vista como uma fraqueza, mas como um convite para explorar, descobrir, buscar mais. A busca por entender o eterno, o infinito, nos aproxima de uma verdade maior, uma verdade que está além das palavras e das teorias. Cada passo em direção a essa verdade amplia nossa visão do universo e da existência. Essa caminhada em direção ao mistério eterno também nos leva a reflexões pessoais. Se Deus é eterno e está além de nossa compreensão, qual é o nosso papel em sua criação? Como devemos nos posicionar diante de um Criador tão majestoso e insondável? A resposta está, talvez, na própria criação. Assim como o universo segue uma ordem harmoniosa, nossas vidas também são chamadas a refletir essa ordem, em nossos relacionamentos, ações e escolhas. A criação revela o caráter de Deus. E se olharmos com atenção, veremos que Ele não apenas criou o universo, mas também nos criou com a capacidade de amá-lo, de reconhecê-lo em tudo ao nosso redor. Esse é o verdadeiro propósito da nossa existência. Viver em comunhão com o Criador, reconhecer sua mão em cada detalhe da vida e, assim, refletir sua glória através de nossas ações. Neste ponto, somos levados a pensar sobre nossa conexão com o transcendente. A busca por entender a eternidade de Deus nos leva a perguntas maiores sobre nossa própria eternidade. Se Deus é eterno, e se Ele nos criou à sua imagem, o que isso significa para o nosso futuro? A fé sugere que nossa existência não termina com a morte, mas que somos chamados a participar de algo maior, algo que vai além da nossa compreensão atual. E assim a jornada continua. Da pergunta inicial sobre a origem de Deus, passamos a refletir sobre a origem do universo, nossa existência e nosso destino eterno. Cada questão nos leva mais fundo no mistério, e a cada passo, somos desafiados a expandir nossa compreensão do Criador e de nós mesmos. No fim, essa busca não é apenas intelectual, mas profundamente espiritual, levando-nos a uma relação mais íntima com Deus. Enquanto continuamos a explorar esses mistérios, somos constantemente lembrados da grandiosidade de Deus e de sua obra. No entanto, é importante lembrar que, mesmo que nunca compreendamos totalmente a natureza de Deus ou as profundezas do universo, nossa busca por entendimento já é um reflexo de sua presença em nós. Cada pergunta, cada descoberta, cada reflexão nos aproxima de um Criador que nos convida a conhecê-lo, não apenas com a mente, mas com o coração. E essa busca continue a nos guiar, inspirando-nos a viver com propósito e gratidão, sabendo que, em meio aos mistérios do universo, estamos sob os cuidados amorosos de um Criador eterno e sempre presente. Encerrando essa jornada fascinante, refletimos sobre o mistério da criação, a eternidade de Deus e o propósito maior de nossas vidas. Fomos desafiados a compreender um Criador que transcende tempo, espaço e matéria.
e descobrimos que, apesar de nossas limitações, somos parte de um plano divino. Essa reflexão nos convida a viver de maneira intencional, com amor e gratidão, buscando sempre refletir a luz de Deus no mundo. Se essa reflexão tocou você de alguma forma e despertou novas questões ou respostas em seu coração, não deixe de compartilhar seus pensamentos. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais conteúdos profundos como este. Deixe o seu like para apoiar nosso trabalho e comente abaixo o que mais te intrigou ou inspirou. Vamos continuar essa jornada juntos, buscando entender cada vez mais o mistério da criação e o papel que desempenhamos nela. Obrigado por estar conosco e que Deus continue iluminando seus caminhos.